Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Lucast e eu quero convidar você a ficar aqui comigo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, porque nós temos hoje uma convidada muito especial. Ela vem se destacando aí no Clube MB, vem se destacando nos seus negócios e eu quero apresentar para vocês agora uma pessoa incrível. Oi, Paula, tudo bem com você? Tudo bom, Lu? Muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeada com essa abertura e que responsabilidade agora. Imagina, Paula, eu quero que você se apresente. Eu tive o imenso prazer de te conhecer aí nessa nossa jornada e digo para você que é com muita gratidão que eu fiz esse convite hoje para você. Obrigado também por ter aceitado e se apresente, conte um pouquinho para nós aqui quem é a Paula, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai gostar muito de conhecer essa pessoa que você é. Nossa, muito obrigada. Então, eu sou, começando como mãe, né, que eu acho que é dos meus papéis de maior orgulho. Eu sou mãe do Pedro e da Júlia, o Pedro de 19 anos, a Juju de 17, são meus filhos e me dão muito orgulho. Eu sei que é meio clichê, né, que mãe que não fala isso, mas meus filhos são fantásticos. E sou esposa do Rogério, que ele é meu parceiro de vida, né? De vida mesmo, nos negócios, na construção da nossa família, na minha construção de vida, de jornada, meu incentivador, né? E aí, vindo agora um pouco para a vida profissional, né? Eu sou sócia do Rogério, nós temos uma metalúrgica, onde eu aprendi e desenvolvi aí todas as minhas competências na gestão de negócios, né? Foi aprendendo ali, tanto com a parte teórica, né? Que eu fui estudando para aplicar no nosso negócio, né? Quanto a parte emocional, porque ser empresária, você tem que adquirir aí competências emocionais, né? Muitas. A gente não espera muitas coisas, a gente está preparado para muitas questões técnicas, né? Então, a gente sabe que se esse número acontecer, você tem essas possibilidades, né? Se o custo aumentar, você aumenta isso aqui, você diminui essa margem, você reformula o processo, de repente, de como você faz aquilo. Agora, e as emoções mediante a essas situações? E isso não tem livro que ensina, né? Não, eu sempre digo assim, que quando a gente acha que está dominando algo, aí vem aquele obstáculo, que normalmente é muito desafiador, e aí vem aquela coisa de dentro. E agora, como que eu vou lidar isso? A emoção. Como que eu vou lidar com essa situação? Eu tenho que agir sempre com razão, mas eu tenho que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio eu só consigo ter se eu estiver totalmente equilibrada com as minhas emoções. Seja familiar, seja profissional, seja dentro do âmbito de trabalho. É muito difícil você equilibrar esses pratos. Não é fácil, não é qualquer empresário que consegue fazer isso sem desistir. Não é fácil. E é bem isso, é um jogo de equilíbrio, né? Porque, assim, as questões técnicas, a gente vai para uma faculdade, a gente faz um curso, a gente contrata um consultor, né? E a parte emocional, para chegar no equilíbrio? Que daí você conseguiu equilibrar as questões técnicas e aí vem a parte emocional. E eu acho que... E hoje em dia está muito em alta, né? Então, hoje em dia, a gente vai atrás de conhecimento e desenvolvimento pessoal para a gente poder aplicar na nossa vida profissional. Eu imagino que, se eu perguntar aqui, Paula, qual foi o teu maior desafio até hoje nessa construção da empresária Paula? Foram duas questões, né, em períodos diferentes emocionais. Foi num momento que eu ainda não tinha desenvolvido as competências técnicas necessárias, mas que o emocional estava atrapalhando demais. Então, assim, a gente estava numa situação muito difícil financeiramente, porque eu não estava preparada. Então, assim, a gente estava vivendo num momento de muita inadimplência, lá em 2009, e além de estar naquele momento onde eu devia ter segurado, né, a finanças, ter negociado já com os fornecedores, olha, não está entrando dinheiro, preciso prorrogar isso, preciso ir com os meus parceiros, conversar e ver o que era viável. Eu
por conta das questões emocionais, de você ter aquela sensação de, poxa, eu levanto todo dia, eu estou fazendo minha parte, as coisas não estão acontecendo, o seu emocional não estar equilibrado, em vez de se concentrar na solução, o que a gente fazia? Chegava no final do dia, ia comer fora, porque o dia foi estressante. Você já não está numa situação financeira favorável. E você ainda está gastando dinheiro que você não tem. Você está gastando o que é da empresa. O que é da empresa. Você não divide, você não separa. Não. Esse daqui é a minha parte do salário. Mas, às vezes, como empresário, você tem que ter uma reserva para ficar um tempo sem tirar o seu salário. Porque a situação está complicada. Eu vejo, né, na minha situação, eu sempre falo isso dentro da empresa, falo isso para o meu esposo. A gente não tem esse dinheiro. Esse dinheiro é da empresa. Quanto você tem que é seu? Ah, mas não. A gente não tem como misturar, porque enquanto eu misturava o dinheiro, as coisas eram muito difíceis. Eu trabalhava 17 horas por dia, de domingo a domingo. Não tirava férias, folga e entrava dinheiro, mas da mesma maneira que entrava, saía. Porque ao invés de eu fazer lá uma salada com frango de noite, tô muito cansado, eu trabalhei 17 horas, eu pedia a melhor pizza da cidade. Ou então saía para jantar no restaurante. Então, são gastos que são... Lógico que todo mundo quer fazer isso, mas tem momentos que quem é empresário não pode fazer. E é essa identidade, essa identificação de saber qual é os momentos que, se nós não tivermos maturidade, a gente não consegue. Exatamente. E para a gente evitar esse tipo de problema, o que a gente faz? A gente tem que desenvolver as duas competências que são as mais importantes, as técnicas e as emocionais, né? Desenvolver sua inteligência emocional. De que forma? Então, assim, eu vou lá e vou olhar os números, eu vou determinar que este é o meu salário, este é o meu prolabore. Se essa empresa não fosse minha, se essa empresa fosse de outra pessoa, quanto essa pessoa iria pagar pelos meus trabalhos? Você é um funcionário da sua empresa, né? O seu CPF é um colaborador do seu CNPJ. Sim. E aí, qual é o seu salário? Então, chegou no final do mês, você pagou todas as contas do mês, fechou lá, o seu caixa está com um saldo de 10 mil reais. Que caixa é uma coisa, resultado financeiro, né? Resultado de lucro é outra coisa. Mas vamos lá. Então, você tem lá 10 mil reais no seu caixa. Esse dinheiro não é da sua pessoa física. Esse dinheiro é da sua pessoa jurídica. A semana que vem, segunda-feira, é o primeiro dia útil do mês subsequente. E aí? Já entrou dinheiro? Tem mais conta chegando, né? Se você tirou de lá. Então, separar a pessoa física da pessoa jurídica, isso é uma necessidade técnica, né? E qual é a dica principal que hoje eu sei que você tem ajudado muitas empresas e feito trabalhos, né, voltado para essa identidade que você tem, mas tem alguma dica para quem está nos ouvindo hoje que a Paula diga, olha, comece por aqui? No geral, a primeira coisa quando eu chego nas pequenas empresas é separar a pessoa física da pessoa jurídica. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Eu digo, o risco da pessoa física falir a pessoa jurídica é muito grande. Quando você começa a tirar dinheiro da sua empresa, né? E aí vem as coisas, um cliente deixa de pagar, cadê o dinheiro que estava ali para cobrir as contas? Não existe mais. Como o contrário também pode acontecer, a pessoa jurídica falir a pessoa física. Então, você não tem as competências técnicas, não tem as estratégias corretas, não está precificando o seu produto de forma correta. E aí, o que você está fazendo? Pondo todo o seu investimento de vida na sua empresa, no seu PJ. O PF emprestando para o PJ. E aí, você falha a pessoa física. E se você não estruturar, né, em tempo hábil, você vai quebrar os dois. Eu sempre recebo, às vezes, até alguns amigos que falam de negócios, enfim, que têm empresas, e eu demorei muito a aprender isso, porque ser empreendedor é muito bom, mas quando eu preciso crescer, eu tenho que virar empresário. E esse empreendedor virar empresário é muito difícil, é uma transição que dói, porque você está acostumado a abrir teu caixa, eu quero comprar uma roupa. Eu quero chupar um sorvete. Você abre teu caixa, pega o dinheiro, vai lá e compra. Quando você passa a ser empresário, eu passei isso na pele em 2018, quando você passa a ser empresário, a dor é diferente. E aí, se você continua com o mesmo hábito, é um rombo
que, dependendo da situação, pode ficar grande. E a importância de ter pessoas que possam trazer esse equilíbrio, como o que você faz é tão importante para nós, como empreendedores que viram empresários, ou até mesmo empreendedores que querem crescer corretamente, e as pessoas, às vezes, vai deixando para depois. Sim. Eu fiz uma mentoria no ano passado com a Kênia, e ela falou assim para mim, que eu não precisava ficar tentando me encaixar no rótulo de empreendedora, porque eu sou uma empresária. E às vezes a gente fica nessa necessidade, porque ser empreendedor é tão legal, né? É a pessoa que inova, é a pessoa que faz, né, traz solução para a vida das pessoas. Mas legal, em alguns momentos eu até empreendo, mas em geral eu sou empresária, eu sou a pessoa que vai lá e vai trazer você para a realidade. Espera aí, você quer construir isso? Quanto isso custa? Qual é o seu plano de ação para conseguir construir isso? Como fazer? Como fazer, entendeu? Porque o empresário precisa estar muito alinhado com toda essa gestão dos números para ter resultado. Porque, afinal de contas, o objetivo de toda empresa, de todo negócio, é ter resultados financeiros. Quando eu passei mais ou menos uns 10 anos dentro da empresa e eu ficava preocupada com a qualidade dos produtos, com o sanduíche que ia ser feito. É importante? Claro que é. Eu, como empreendedora, naquele momento eu achava muito importante, mas eu só passei a ver outras dimensões, eu só passei a ser empresária com visão de empresária quando eu fui para o campo. Hoje eu faço o que eu amo, eu vou servir eventos, eu amo estar no meio das pessoas e servir eventos. Eu, se precisar, eu faço o que for necessário para aquele evento ser extraordinário, eu sempre falo isso. Então, isso me motiva, porque eu sei que qualquer coisa de errado que tiver com algum produto que foi produzido dentro da minha empresa, eu estou ali. Já me falaram assim, Lu, mas por que você não pega pessoas para tocar os eventos? Porque é o meu network, é onde eu consigo ser empreendedora, mas sendo empresária. Então, as duas coisas acabam caminhando junto. Então, eu vejo assim que a partir do momento que eu consigo ser empresária, a parte empreendedora acaba vindo junto, né? Sim, a gente está caminhando sempre junto, né? A parte do network é muito importante para que essa construção seja feita. Né? E o network, da minha parte, vou falar de alimentação. Falando nisso, daqui um pouco a Ludelu tá mandando aqui uns salgados, tá mandando umas guloseimas para nós. Nós vamos ter que degustar e contar para vocês como é que ficou, né? A Ludelu, nossa patrocinadora oficial aí. E vou falar um pouquinho para vocês e mais alguns patrocinadores daqui um pouquinho também. Paula, nós tivemos a oportunidade de estar em alguns eventos juntas. E eu acho que ficou assim, para mim, ficou muito clara da missão que você traz. E isso me conectou muito com você desde o primeiro evento, porque a generosidade, a preocupação por todas aquelas pessoas que estavam lá. Então, eu sou uma pessoa que posso dizer isso de você, porque eu vivi, né, esse momento. E isso eu acredito que tem trazido tantas mulheres. Vou falar para o seu grupo, né? Não sei se a palavra correta seria essa, mas isso faz com que os olhos da Paula brilhem, isso faz com que a Paula consiga fazer pessoas crescerem dentro desse negócio, além da parte financeira que a Paula está aí ajudando tantas empresas. Existe um pouquinho da Paula também nesse negócio? Sim, com certeza. Então, falando do Clube MB, né? Que é um clube de mulheres brilhantes, idealizado pela Kênia Gama, né? E eu participava já de vários movimentos, inclusive lá em Pinhais, de mulheres empreendedoras, né? De cafés com network para mulheres empreendedoras, né? Alguns cursos para mulheres empreenderem. Então, a gente ia nesses eventos e a gente tinha muita teoria, muita informação de mudança de mentalidade, né? Das mulheres tomarem consciência de que elas podem ter um negócio lucrativo e não só um plano B. Não é só um negocinho para ajudar nas continhas de casa. Eu até brinco, né? Para ficar comprando as brusinhas. Não, vamos comprar blusa, né? Vamos comprar aquela camisa bonita. Então,
Mas eu via que a gente saía desses eventos e ninguém estava fazendo negócio. No máximo, a gente trocava cartão, que depois sabe Deus onde ia parar. E eu ficava assim, poxa, a gente precisa de algo mais, algo mais. E quando eu conheci o movimento da Quênia, eu realmente me apaixonei porque eu vi a possibilidade de transbordo na vida das mulheres, sabe? Era aquilo que eu almejava tanto, que era a parte de trazer network de verdade, conexões certas e mulheres fazendo negócio. E aí, nesse movimento, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar junto com essas mulheres para que a gente consiga crescer juntas, sabe? Uma ajudando a outra. Não é uma questão de competição. Isso, para mim, já foi ressignificado. Mulher é competitiva? É competitiva. Mas nós não estamos competindo uma contra a outra. Isso é muito importante. Entende? A gente é competitiva. Eu tenho uma questão com ser primeiro, né? Que vem de infância. Então, eu sou a primeira neta, a primeira filha, a primeira sobrinha. E a minha avó classificava a gente como princesa por ordem de nascimento. Então, eu sou a princesa 1, a minha irmã é a princesa 2. Então, eu tenho um negócio com primeiro. Mas não é que eu quero que você seja menos para eu ser mais. É com você mesmo. É comigo. Então, essa gana. E aí, essa semana, a gente teve uma embaixadora lá de Sorriso, que ela faltava pouco para colocar 100 pessoas dentro do grupo lá da cidade dela. E aí eu fiz um store chamando o pessoal, falando quem é daí de Sorriso e por favor, vamos lá, tem um convite especial. E aí algumas pessoas chegaram no meu direct e falaram, poxa, mas aí ela vai conseguir 100 pessoas e... Gente, que ótimo que ela vai conseguir 100 pessoas, isso é incrível, né? E aí eu vejo que é assim, quanto mais pessoas junto desse movimento, mais troca existe, mais possibilidade de crescer, de aprender. E, gente, mais cliente. Sem dúvida. É um clube nacional. Se tem 100 pessoas, eu posso vender para 100. Se tem 1000, eu posso vender para 1000. Então, quanto mais pessoas tiver, indiferente do lugar que ela esteja, e o online mostrou isso pra gente... Vamos fazer. O online, ele facilitou o que a gente dificultava. Porque hoje, se chegar para você e falar, eu preciso que você vá lá para Minas Gerais, você vai. Uhum. Seja online ou seja presencial. Por quê? Porque parece que a gente entendeu que o propósito não está aqui no quadradinho que a gente estava acostumado a viver. Né? A gente tinha mania, eu estou aqui na minha empresa. A gente conversava sobre isso, né? Eu estou aqui, estou parada dentro da minha empresa 10 horas por dia. Tá, mas e lá fora? Quanta oportunidade tem lá fora para crescer? E, né, no evento que eu estava servindo vocês no evento, eu vi, assim, a dimensão das pessoas, o olhar brilhando das pessoas ali realmente se realizando como negócio. E eu brinco, às vezes, né, meio em off, assim, eu falo assim... Não adianta só tapinha nas costas. Não adianta. No final do mês, o boleto vem e a gente tem que pagar. Então, é importante, às vezes a gente sai de casa para fazer network gratuito, que é aquele onde você vai bater papo, vai tomar café. Claro que sim, isso é importante. Mas você tem que sair de casa para fazer negócio onde o dinheiro vem. Sim. E não é todos os lugares que isso é possível. Então, quando você traz essa proposta e pensa muito como eu penso, que a gente tem que ter o facilitador para negócios. Sim. Mas o negócio tem que acontecer. Sim. Agora, esse é um clube, é um movimento de mulheres empreendedoras, onde a gente faz network em negócio, a gente tem mentoria, tem rodada de negócio, tem eventos online no nível nacional e tem eventos presenciais. Então, eu já fui num evento presencial de Balneário. Estou para ir num evento presencial no Mato Grosso. Eu vou lá em Sorriso dia 1º de outubro. Né? Então, a gente pode fazer parte de qualquer evento presencial onde tiver o movimento do clube. Agora, se eu entrar para o movimento e não estiver ali, não estiver presente, não estiver participando, alguma coisa vai mudar na minha vida? Se eu compro uma mentoria, se eu compro um curso, eu vou lá toda terça-feira na aula da minha mentora e ela me dá lá as tarefinhas e aí eu pego e falo, olha, isso aqui tá mais ou menos, eu fiz assim. Eu posso cobrar o resultado dela? Poxa, você falou que a minha vida ia mudar nisso, nisso, nisso. Mas você fez a sua parte? Então, a gente precisa entender que as coisas mudam, os resultados vêm,
Mas para isso você tem que ter ação, você tem que ter movimento. Então, assim, não existe resultado diferente para ações iguais. E esses dias eu estava, como eu sou de números, né, falando, né, olha que interessante, multiplicar e somar, a ordem do fator não altera o produto. 2 mais 2 é 4, 2 mais 3 é 5, 3 mais 2 é 5, né? Mudei ali, 2 e 3, Sim. é 5. Agora, vamos fazer isso no menos? 3 menos 2 é 1, certo? Certo. E 2 menos 3? Misericórdia. É menos 1. Menos 1. Então, você tá para somar ou para subtrair? Quando você fala em somar, quando você falava aqui também, que depende de mim, né? Eu sempre falo isso, até tem uma palestra que eu faço, que eu conto um pouquinho da minha história, e muita gente fala, como que você conseguiu? Como que você conseguiu chegar? Como que você conseguiu? Eu falo assim, porque eu não olhava apontando que o erro estava nos outros. Eu sempre puxei para mim a responsabilidade. Então, ao invés de ficar pensando no que estava errado, o que eu fazia? Corria atrás para somar. Para poder conseguir negócios, para poder fazer novos eventos. Ah, não está dando certo aqui a parte de almoço, vamos fazer café. Não está dando café, vamos fazer janta. Não está dando janta, vamos fazer ceia. Eu achava sempre uma solução para o dinheiro entrar, para que a gente conseguisse somar. Ah, eu tenho um negócio. Então vou diminuir, vou tirar, como diz você, de 3 vou tirar. Não vai dar certo. E aí fica fácil eu culpar quem? O outro. Aí vou contratar a Paula Vincentini, guarda esse nome, tá? Vou contratar a Paula, vem na minha empresa, vê o que está acontecendo, o que está sendo de errado aqui. Aí a Paula vai fazer o raio-x lá, né? Vai identificar e vai me falar quais são os pontos que eu preciso mudar. Aí a Paula vai embora, deixa tudo certinho, tudo bonitinho. Daqui 6 meses, não, o trabalho da Paula não deu certo. O trabalho da Paula não é bom, Tá, mas a Paula, o que ela fez? Ela fez o trabalho dela. Ela mostrou o caminho das pedras. Quem tem que ir lá e executar é quem está na empresa. Olha como isso é sério, né? Sim, sim. E aí eu falo, se você não está disposto a agir, não adianta você entrar para grupo de network, não adianta você fazer mentoria, não adianta você fazer curso, não adianta. A gente tá muito em alta a frase, né? Não compare o seu palco, o palco dos outros com o seu bastidor, né? Não compare o palco dos outros com o seu bastidor. Realmente, qual é a construção que aquela pessoa fez para chegar ao palco? É fácil você olhar o momento. Sim, as pessoas querem o microfone e estar em cima do palco, mas elas não querem ter o trabalho da construção. Muitas pessoas, falando de finanças pessoais, falam assim, qual é o melhor investimento, né? Eu estou procurando curso para saber investir, você faz isso? Não, eu não quero ensinar ninguém a investir. Porque se você não tem ainda disciplina para poupar todo mês um valor X para começar a investir, que adianta você ir aprender investimento? Se você nem tem para investir? Você nem tem para investir, você primeiro tem que ter uma reserva todo mês para começar a investir. Né? Todo mundo quer começar de trás para frente. E aí, assim, o investimento, olha lá, a pessoa está investindo, está ficando milionária. Não é o fato dela estar investindo, não é só. É o quanto ela está aplicando todo mês que está fazendo. O investimento potencializa o seu ganho financeiro. Mas o aporte, o quanto você põe lá todo mês, é isso que vai te deixar milionário. É isso. E o aporte vem da onde? Vem do trabalho. Então, quanto mais você trabalha, mais você é remunerado, mais você investe, e aí você rentabiliza isso e consegue ganhos melhores. Mas tem que trabalhar. Desde que você guarde. Tem que guardar. Desde que você consiga fazer a gestão financeira correta. Sim, sim. Porque tem pessoas que ganham, vamos colocar lá, 30, 40 mil por mês. E às vezes você vai ver no final do mês, ela gastou tudo.
Isso é muito comum encontrar. Ganha 10, ganha... E às vezes aquela que ganha 2, 3 mil reais está lá com dinheiro guardado, está investindo, está fazendo negócio, tá... Então, a educação financeira, eu não tive isso quando criança, né? E até nós temos um projeto com a agência de Juín aqui, em dezembro. Nós vamos estar lançando aí um podcast especial de Natal. E tá vindo um projeto aí para jovens. Que legal. Muito legal que vai ser lançado. E é pensando nisso. É a gente ter essa educação financeira, ter todo esse aporte para que empreendedores aos 18, 19 anos sejam empresários. Porque eles não precisam passar por todos aqueles erros que nós passamos. Se eles, aos 10 anos, começarem o incentivo, aos 18 eles viram empresários de sucesso. E hoje a gente tem ouvido falar já em alguns aí no mundo inteiro. Sim. Então, isso é o quê? Isso começa lá, de pequenininho. Assim como uma empresa, né? Se ela começar, ela vai abrir. Primeiro investimento, eu vou procurar a Paula, vou procurar alguém que é da área financeira. Se eu tivesse essa sabedoria de hoje, eu começaria por aí. Porque é onde a gente apanha no decorrer dessa vida de empreendedorismo, é onde a gente não faz a conta certa. Sim, exatamente isso. E sabe, você falando me trouxe a lembrança que a gente está acostumado a... Porque a gente não teve educação financeira, né? Nem em casa, nem na escola, né? E aí a gente segue no caminho do comportamento que a gente aprendeu, porque somos seres humanos, e a gente aprende através do comportamento, a gente copia o comportamento dos nossos pais, né? Sejam eles bons ou ruins. Quantas vezes você não se pega falando assim, putz, grilo, eu tô fazendo isso igual a minha mãe, eu não acredito, não é? É. E às vezes nem é questão de dinheiro, é uma fala, é uma reclamação, né? Uhum. E aí, com o dinheiro, a mesma coisa. E aí, o que a gente aprendeu? Algumas pessoas ainda aprenderam os pais falando assim, os avós, né, às vezes... filho, você tem o seu dinheirinho lá todo mês, e é tudo no diminutivo, né? Por isso é escassez, então é um dinheirinho, você paga suas continhas e o que sobrar você guarda. Não, a conta tá errada. Você tem o seu dinheiro, você tira esse percentual para investir no seu futuro, nos seus sonhos, no que você quer para sua vida, e o que sobrar, você vive. O que sobrar, você encaixa a sua vida nisso. Você gasta. E aí, eu falo, isso funciona. E por que o comportamento é observável? Assim, a gente pode falar muito, mas as pessoas vão fazer o que a gente faz, não o que a gente fala. E eu falo isso porque é o que eu vivo na minha vida. Eu tenho uma filha de 17 anos. E ela vê a mãe falando de finanças, em consultoria financeira empresarial, pessoal, mentoria, aula. Então, ela nos últimos 2 anos, então, que era no online, ela dentro de casa, o tempo inteiro ouvindo a mãe em reunião falando isso para as pessoas. Hoje ela trabalha, o salário dela ela está investindo com base em dólar, porque é para uma viagem, né, em dólar e tudo mais. E aí, agora, faz... algumas semanas, ela resolveu que ela quer fazer depilação a laser. Ela tem condição de tirar essa parte do salário dela para fazer depilação a laser. Ela falou, não, porque a minha meta e o meu combinado é que esse dinheiro é para minha viagem. E aí, de sábado, ela está fazendo bico num aviário para juntar dinheiro para fazer depilação a laser. Olha que orgulho! E é isso, é o exemplo. Então, a gente pode mudar a situação dentro da nossa casa. Né? Eu cheguei super cansada de viagem um dia e a gente tem um valor estipulado para gastar com comida fora 1 vez por semana. Porque a gente tem os nossos objetivos financeiros. A gente investe por semana para cada coisa, né? Então, para essa viagem, para aquelas férias, para todos os nossos objetivos enquanto família. E aí, a gente tinha pedido sushi na terça-feira. Eu cheguei sexta-feira de viagem, super cansada, não tinha janta. Eu falei, não, vou pedir alguma coisa rápido. Daí ela falou assim, mãe, a gente já pediu sushi essa semana. Eu poderia ter ido? Eu tenho dinheiro disponível na conta? Eu tenho. Iria afetar o meu orçamento? Não. Mas qual é o exemplo que eu estou dando para minha filha? O que foi combinado? O que foi combinado? Aí eu levantei e fui fazer lá um macarrão rapidinho e tal, e a gente jantou.
Então, é isso, sabe? É ser congruente o que você fala e o que você faz. Essa questão de pedir comida fora, eu coloquei uma meta em casa também, uma vez por semana, e eu estipulei um valor. Porque eu falei assim, fica muito fácil, né? Você pega lá, trabalha a semana inteira, né? No meu caso, de domingo a domingo, aquela correria. Aí você, por falta de organização, porque nós moramos em 4, então tem como organizar. É mais fácil, vamos pedir a comida. Então, eu coloquei algumas regras e coloquei o valor. Aí, esses dias, mas a gente queria fazer algo diferente. Eu falei, não, o valor é... mas semana passada a gente já comeu peixe, a gente não quer comer peixe. Eu falei, o que vocês têm para gastar é esse valor. Se vocês não quiserem, então vamos fazer alguma coisa em casa. Vai ali no mercado, compra alguma coisa, o valor tá tudo certo. E é difícil você ser firme nessa proposta, porque às vezes até eu chego cansada, né? Sábado, cheguei do evento moída, não tinha nada pronto. Falei, ai, meu Deus, o que eu faço? Daí, o que eu fiz? Um omelete lá, uma salada, pronto, tá tudo certo. Mas é difícil, não é fácil, não. O voltar atrás do que você quer é muito mais fácil. Sim, sim, é o que eu falo, né? Falar o sim é muito fácil. Qual é o sim da sua vida nesse momento? O sim da minha vida é perder 5 quilos. O sim da minha vida é ir para Floripa no Natal. O sim da minha vida é fazer aquela viagem para o exterior daqui 2 anos. Só que para esse sim acontecer, são muitos nãos que você tem que dar. É o não para aquele happy hour com os amigos que está fora do seu orçamento do mês. É o não para aquele curso encantador online que você tanto queria. É o não para uma roupa. É o não para aquele chocolate todo dia depois do almoço. Então, assim, o difícil não é o sim. O difícil são os nãos que você tem que dar para a construção do seu sim. Essa é a parte difícil. E o não dói, né? Dói. Como dói construir, como dói cuidar dos filhos, cuidar da empresa. Todo não, ele é difícil porque ele dói. Só que depois da dor que você passa, depois de todos os nãos, como diz você, aí quando vem o sim, você vê que valeu a pena, né? Sim, com certeza. Você falando de filhos e dos nãos, eu vim do corporativo. Então, quando os meus filhos eram pequenos e as situações que a gente vivia, e eu trabalhava no corporativo, viajava muito e tudo. Então, assim, eu não estava presente na primeira festa de Dia das Mães do meu filho. Na escolinha, ele fez aquele coração com mamãe, eu te amo, e não sei o quê, não sei o quê. Eu não estava lá. Quando meu filho começou a andar, quando eles começaram a falar, eu não estava lá. Teve um período que eu me cobrei disso, que eles são minha prioridade, eu não estava lá. Depois de uma conversa com os meus filhos, depois de muita terapia, eu entendi que hoje tá tudo bem, porque eu construí, né? Eu fiz parte da construção de 2 seres humanos espetaculares. Então tá tudo bem. O meu sim maior era isso, era ter 2 filhos que fossem realizados, que fossem honestos, que fossem pessoas trabalhadoras, que fossem prestativos. Então, esse sim deu certo. Tudo bem, todos os nãos que eu tive que falar. Mesmo sendo não para a festinha de Dia das Mães, porque eu estava trabalhando. Para poder garantir uma educação melhor, para poder garantir um plano de saúde, para poder garantir condições de dar suporte para que eles pudessem se transformar em seres melhores. Às vezes, quando eu passei por essa situação do meu primeiro filho, né? Eu fui mãe aos 13 anos e sozinha. Então, eu trabalhei muito, muito. E em vários momentos, depois quando vai vindo a adolescência, né? Vai vindo as dificuldades que a gente tem que enfrentar. E eu parava e me cobrava. Eu me cobrava muito. E quando ele completou 18 anos, a gente teve uma fase bem difícil, bem delicada com a minha família. E até algo assim que normalmente eu não comento, mas ele tomou alguns medicamentos porque ele estava em depressão. E a gente, quando identificou, começou o tratamento da depressão. E eu me culpava por tudo aquilo. E ele chegou a tentar a tirar a sua vida, porque ele pegou lá vários medicamentos, tomou, foi em Curitiba, enfim, foi uma loucura. E você imagine para uma mãe tudo isso.
E eu parava e pensava, meu Deus, mas eu trabalhei, eu paguei escola particular, eu sozinha, eu fiz assim, eu fiz assado. É óbvio que quando ele tinha 1 ano, muitas vezes eu colocava ele debaixo do braço e saía vendendo de porta em porta sonho. Então, é uma construção. Mas eu nunca deixei faltar nada, sabe aquela coisa? Aí eu falei, gente, mas eu não fiz o meu papel de mãe. E eu me cobrava por isso. Porque eu tinha que deixar ele para trabalhar e estudar ainda, né? Então, eram 2 papéis. Até que um dia numa situação assim que eu tava quase me cobrando de tudo e querendo entrar até numa depressão, eu procurei um psicanalista, tanto para ele quanto para mim. A gente já tinha ido em muitos psicólogos com ele. Aí o psicanalista olhou para mim e falou assim, o teu filho, ele não vai lembrar do Dia das Mães, ou ele não vai lembrar que você não sentou comer um lanche com ele na hora do almoço, ele não vai lembrar disso, ele vai lembrar dos exemplos que você deixou. Então, pare de se culpar, pare de jogar esse peso em cima de você, porque o que ele está fazendo? Ele está cobrando de você uma atenção nesse momento. Ele não está cobrando de você o que aconteceu lá atrás. E eu parei para analisar tudo aquilo e pensar, né, na vida, e pensar um dia conversando com ele, eu falei, pedi perdão para ele, filho, você me perdoa? Ele olhou para mim e falou assim, mãe, você fez tudo por mim. Eu que não estava conseguindo retribuir o tanto que você fazia. Era uma cobrança dele com ele para você. Exatamente. Olha para você ver como a gente vai fazendo um caminho que não é verdadeiro. Ele, aos 17 anos, estava formado em design gráfico, ele fala 3 idiomas, ele pensa num menino inteligentíssimo. Só que ele não conseguia nem colocar tudo aquilo para fora, porque ele se cobrava que a mãe trabalhava tanto, a mãe abriu mão de muita coisa para cuidar dele e ele achava que ele tinha que fazer algo para mim. Então, assim, se inverteu os valores naquele momento e eu digo assim que graças a Deus a gente acorda, né? Demora, mas acorda. Depois desse fato, assim, a gente virou a chave. E depois disso eu falei assim, eu nunca mais vou... Tanto que todas as responsabilidades que eram dele, é dele. Né? O resultado do trabalho dele, tudo que vai ser, e eu jogava toda aquela culpa em cima de mim. E ele estava fazendo o inverso. Por quê? Porque ele estava copiando as minhas atitudes. Olha como isso é sério. Sim, somos exemplos. Muito mais... nós somos seres observáveis, né? E nós estamos o tempo inteiro observando as pessoas, as ações e tudo mais. E aí vem a psicologia e entre outras coisas, né? Quando o rapport, né? Quando você tá sentado de perna cruzada, a pessoa nem tá vendo. Provavelmente nós estamos de perna cruzada. Eu descruzei agora porque começou a formigar. Tá vendo? É impressionante. Isso é impressionante. A forma como você gesticula, o outro vai fazendo em efeito espelho. É isso, é comportamento, Bom, existe hoje ciência, né, que comprova tudo isso, mas é muito mais o que você faz do que o que você fala. Por mais que você fale, né, às vezes a gente fala para os filhos, eu te amo e tal, não sei o quê, mas o quanto você está demonstrando, o quanto ele realmente sente esse amor, é isso que importa, né? Falar vezes, é importante, mas às vezes só falar também não resolve, né? Eu brinco assim que falar até papagaio fala. Exatamente. E na prática, um gesto pode falar muito mais do que uma palavra, né? Então, quando a gente se conecta com uma pessoa, não sei se com você é assim, mas eu só pela maneira que a pessoa se aproxima, às vezes um abraço ou um gesto que a pessoa faz te conecta muito mais do que se ela estiver ali descrevendo algo para você ou falando várias palavras, né? Então, eu acredito muito assim nessa leitura corporal que eu acho muito importante. Sim, sim. E aí você falando, eu tô me cobrando aqui, não, mas calma aí, cada um tem a sua linguagem do amor. Mas aqui a gente tá falando de uma forma geral, sim, né? Não, claro que a gente tem como especificar como que a gente vai ler e vai interpretar cada pessoa e como que a gente vai poder ajudar essa pessoa a crescer. Então, o meu marido é tempo de qualidade, entendeu? É você estar com ele ali do lado dele. É isso que ele se sente amado. É tempo de qualidade. O meu marido também. Você não pode estar ali do lado dele no celular. Você tem que estar ali, parado, igual a estátua. Você não precisa falar nada. Você só precisa estar ali
para ele. Isso é uma demonstração de amor. Mesmo que ele esteja ali no celular, né? Ou assistindo. Mas você tá ali do lado, pronto, você ama ele. Eu, por exemplo, minha linguagem do amor é serviço, é servir. Então, é quando alguém está disposto a me ajudar de alguma forma, né? Você demonstrou um amor, assim, que é gratidão pro resto da vida. O que você fez, o que você entregou naquele evento... Nossa Senhora. E eu me senti tão grata de servir, porque eu sou muito coração para tudo que eu faço. Então, assim, eu não estava preocupada se eu ia receber, se eu não ia receber. Eu não estava preocupada com nada disso. Eu estava preocupada em que o evento fosse um sucesso. Aí, às vezes, eu parava e pensava assim, até o meu filho mais velho foi me ajudar, né? Aí ele falou assim, mãe, você não foi contratada para isso. Pare de se matar. Você está lavando a lavanderia. Você tá... Falei, filho, eu tenho um plano. Se for um sucesso, todo mundo vai lembrar de mim. Aí ele olhou, tá, mas por que você quer que lembrem de você? Porque é assim que eu gosto de ser lembrada, como a Lu que fez o que precisava ser feito. Aí ele fica, só você mesmo. Aí depois ele acaba me entendendo, mas é que assim, eu vejo assim, eu vou servir um café, né? Aconteceu alguma coisa que deu errado em volta. Eu penso, na minha cabeça, se tudo der certo, meu café vai ficar melhor. Se tudo for perfeito, meu café vai ficar melhor ainda. Então, eu recebo elogios dos cafés, do café que eu fiz pra você lá. Até hoje, sábado, no evento da Gi, eu recebi menino, o que era aquele café? Eu cheguei lá de manhã, eu fui tomar café, porque eu não sabia, sabe? E aquela coisa toda. E eu falo, não tem dinheiro que pague isso. Por quê? Porque isso é o que eu amo fazer. Então, se eu chegar pra você e falar, eu vou levar pra você lá um salgado, vou colocar lá na mesa e tô virando as costas embora, eu não faço. Eu canso de negar trabalho assim, porque não combina com a minha proposta, sabe? Então, é algo que eu gosto de fazer dessa maneira e a recompensa é essa. Quando você fala, eu lembro da gratidão. A gratidão é minha de estar lá, imagine. Rapaz, e você falando disso, me volta para negócios, me volta para network. E por que não somos concorrentes uma das outras? Porque cada uma tem a sua linguagem do amor e cada uma tem a sua forma de conexão. Então, minha linguagem do amor é servir. E aí a pessoa vai e faz muito mais do que o que eu imaginava. Ela tá ali servindo a todos e com amor e com o que vier a mais, ok. Mas né? Sim. É genuíno, é um servir genuíno. Aquilo foi impactante para mim e para tantas outras mulheres. Mas daí, vamos supor, eu vou num outro café com outras pessoas, onde a pessoa que está servindo o café, ela tem uma necessidade maior de um cuidado, sei lá, com a cor, com a apresentação, com o cheiro, E tem pessoas que precisam disso, dessa experiência olfativa e tudo mais. E vão se conectar com essa pessoa. E que bom que temos tantas pessoas fazendo serviços semelhantes. Vindo para cá, eu estava conversando com a Luísa, né? E a Luísa falou, mas se abrir é um grupo parecido e tal, isso não vai ser ruim? Daí eu falei assim... Como que você define se é melhor Burger King ou McDonald's? Se é melhor a roupa da C&A ou da Renner? Como que você define o que é melhor que o que? Você precisa ter 2 experiências, pelo menos, não é? No mínimo. Então, que venham muitas pessoas, porque daí eu posso me avaliar se eu estou melhor ou não e eu posso estar buscando cada dia ser melhor. Até porque quando a gente fala desse comparativo, né? A gente fala muito isso aqui dentro da agência de Juim, porque tem várias pessoas que gravaram podcast comigo, outras que conversaram comigo e que começaram a gravar podcast. E isso é muito legal. Porque cada uma tem sua essência, cada uma tem o seu jeito de conduzir. Uma fala sobre algo específico, outra fala sobre história. E todo mundo sai ganhando. Porque quanto mais pessoas tiverem seus canais de podcast, mais audiência vai ter. Automaticamente, a Lu tá lá. Vai ter 5, a Lu tá lá. Vai ter 1 milhão, a Lu tá lá. Então, essa diferença de não ser concorrente, a hora que todo mundo conseguir entender esse papel, entender que de mãos dadas a gente vai muito mais longe. Até aconteceu essa semana uma pessoa que vai começar agora um canal de podcast, até uma pessoa incrível.
E ela me procurou na época, conversou comigo. Essa semana, ontem, ela me mandou mensagem: Lu, tô muito feliz. Meu podcast vai dia 1º e tal. O que você acha? Eu falei, cara, eu tenho certeza que vai dar certo. Vai ser um sucesso. Aí ela olhou assim: eu tô assistindo o teu, mandou um print, né? Tô assistindo o teu aqui, depois você assiste o meu e me dá. Eu falei, com certeza. Então, eu fiquei tão feliz com aquela atitude, porque você vê, assim, que o mercado é tão grande e você sente vontade de ver aquela pessoa crescer. Porque se ela crescer, você também cresce. Exatamente. É tão gostoso quando isso acontece, né? Sim, eu faço com as, né, como a gente faz parte lá do Clube Mulher Brilhante, e aí a nossa logo é uma estrela, e tem toda uma analogia, né, de como forma uma estrela, o brilho da estrela, e eu sempre falo para as meninas, né, para as mulheres, eu falo meninas porque é de carinho, tá? Não é de diminuição. E aí eu falo para elas o seguinte: por que não somos concorrentes? A Paula tem o próprio brilho, né? E se eu estiver na escuridão, o meu brilho vai atingir só um ponto. Eu não tenho como ir além daquilo. Se eu tiver com mais uma estrela, a gente atinge um potencial maior de luminosidade. A gente consegue atingir um ponto onde mais pessoas consigam ver. Se a gente estiver numa constelação na escuridão, nossa, é muito mais luz, é muito mais brilho, certo? Agora, trazendo isso para a nossa vida enquanto negócios, network. A Paula tem 100 clientes. A Lu tem 100 clientes. Se eu e a Lu fizermos network, o que a gente pode estar fazendo, Lu? Eu posso te passar contatos e você me passa contatos. Nós passamos a ter 200. Nós passamos a ter 200. Ah, mas a Lu trabalha com café e a Paula trabalha com café. Ok, porque a gente tem possíveis parcerias, algum serviço que você não fornece, eu forneço e vice-versa. Olha, eu vou ter um evento tal dia e aí estão me pedindo para fazer... mesmo dia. Então, vamos fechar esse combinado? Você dá esse suporte para mim? Eu sei que você é fantástico, o seu serviço é espetacular. Não é concorrência. Não. E a gente precisa. Eu tenho uma situação até, inclusive, num evento que você me pediu a data. Você acabou de me falar: Lu, reserva tal data para mim. Veio uma pessoa, eu quero para tal data. Eu falei, acabei de fechar com a Paula. 5 minutos depois. Aí eu falei assim, então, tipo, se eu tivesse alguém com essa parceria no meu segmento hoje, com certeza, vou te indicar alguém da minha confiança. Né? Sim. Sem dúvida. Ah, não, mas se eu indicar, a pessoa não vai voltar para mim. Não. Não, gente, não pensa pequeno, não. Né? A pessoa, ela, mesmo que ela não volte naquele momento e que ela gostou do trabalho da outra pessoa, a outra pessoa não vai fazer o mesmo que você faz. Então, de repente, aquela pessoa tem algo específico. Ela vai fazer com ela, mas vai ter um momento que ela vai dizer, não, mas acho que nesse momento o da Lu se encaixa melhor. Ou o serviço que a Lu presta nesse momento, para mim, é melhor. Então, tem várias análises ali que quando você vai fechar um contrato com alguém, seja na parte financeira, seja para um café, a gente fala de comida, porque comida, qualquer evento tem que ter, né? Tem que ter. Mas, assim, existe tudo onde você pensa o porquê eu vou contratar essa pessoa. Sim. O que essa pessoa vai me trazer de resultado? Ah, eu quero simplesmente um bate-papo, uma pessoa que deixa as garrafas de café lá porque eu quero um custo assim. Tá tudo bem. Ah, não, esse eu tenho pessoas que eu quero que se conecte, que saia dali. Ah, então é outra pessoa que vai servir. Então, você tem uma proposta para cada evento ou cada negócio de empresa, né? Sim, então, tá tudo certo. É muito comum, às vezes vêm algumas pessoas e falam assim, Paula, hoje minha vida financeira é essa, e eu já estou num perfil passando a investidor. Eu já consigo guardar todo mês um valor para potencializar. Eu falo, olha, eu não trabalho com isso, eu indico fulana, ciclana e beltrana. Não, mas eu queria muito organizar, ver se eu estou fazendo certinho. Vá direto nelas, porque elas vão fazer esse estudo desse planejamento financeiro e já vão direto direcionar para o melhor investimento, para suas necessidades e para suas metas. Não tem por que você fechar um valor comigo, me pagar e depois eu direcionar para uma outra pessoa. Para pagar novamente. Para pagar novamente.
Eu não sei você, mas eu imagino que sim, pelo pouco que eu já conheci da Paula, quando você pode ajudar outras pessoas a irem no caminho certo ou a buscarem corretamente o que elas precisam, o retorno que elas dão pra gente é mais positivo do que você fechar um contrato naquele momento. Com certeza. Aquele dinheiro que vai vir como se você não fosse correto. Não que não seja correto. Talvez você, naquele momento, é interessante você fechar aquele negócio. Mas quando você não fecha e você indica para o lugar certo, você não perde, você ganha. Sim, e assim, são várias questões, né? A gente até falou antes, mas eu vou atender uma pessoa sabendo que não é o que ela quer, para depois ela sair falando mal de mim? Que eu não atendi as expectativas dela? Não, eu quero todo mundo muito feliz. Todos que eu quero, né, que eu for atender, eu quero trazer e proporcionar resultados na vida deles, né? Tanto que às vezes eu vejo que tem pessoas que ainda não estão preparadas para entrar numa mentoria. E aí eu declino mesmo. Eu falo, olha, eu acho que antes você precisa desenvolver sua mentalidade, entender o seu momento de vida, porque a pessoa não vai fazer as atividades, a pessoa não vai ter disciplina para estar nos encontros, não vai ter resultado, vai se frustrar e a culpa vai ser de quem pelo insucesso dela? Da Paula. A gente falou no começo, sempre Exatamente. Vai ser do outro. Só que para quem vê de fora, que não sabe de todo aquele contexto, o problema está em quem foi tentar ajudar, vamos dizer assim. Exatamente. Eu eu tenho certeza que a partir do momento que a gente sabe, que nem você sabe qual é o teu caminho, aonde você quer chegar e qual é o caminho que você quer trilhar. Então, eu trabalho com café, a Paula trabalha com a parte financeira, né, gestão, enfim, financeira. Você consegue até mesmo direcionar se aquele é o caminho que você quer ir. Porque se você não tiver na tua cabeça muito bem definido, na tua estratégia, para onde você quer ir, a vontade, às vezes, de sair para o lado, de fazer alguma coisa diferente, pode mais atrapalhar do que ajudar o teu negócio. Eu sei porque eu já passei por várias experiências assim, quando vinha dificuldade na empresa, começava a dar tiro para tudo quanto é lado, começava a fazer uma coisa, fazer outra, ia para dentro da empresa, né, vou fazer brigadeiro, vou fazer... Gente, quanto perrengue. Por falta do quê? Não, esse é o caminho, eu vou continuar aqui. Foco. Depois que você encontra o seu propósito, você tem que determinar o seu foco. Porque a gente é bom em muita coisa. Sem dúvida. Né? E aí a gente acaba querendo abraçar o mundo. Não, porque nesse momento vai ter um retorno financeiro melhor aqui. Daí eu deixo isso de lado, daí não sei o quê. Aí a gente é bom em tanta coisa que não é excelente em nada. Então, no que você realmente é excelente, o que você faz de melhor. E eu falo para os meus clientes, gestão, as pessoas não gostam de gestão, né? Quem não gosta de número não vai gostar, mas você precisa entender para poder ter tomada de decisão para o seu negócio. E aí você contrata uma pessoa que goste para fazer isso, mas você tem que saber, ter um mínimo de conhecimento para gerir o seu negócio. E principalmente disciplina, né? Nossa. E aí é um tema pesado, né? Porque eu sou uma pessoa que se cobra quase nada. E aí um dia desses alguém veio e falou assim, mas você não é tão disciplinada, né? Eu falei, putz, verdade, né? Faz sei lá quantos meses que eu não vou para academia. Puxa vida, como é difícil. Calma. Vamos lá. O que é ser disciplinado? Qual é a sua prioridade nesse momento? Ter consistência em quê? Não dá para abraçar o mundo. Não dá. Então, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa comprometida com as coisas, mas dentro da minha rotina, dentro da minha vida, o que eu estou priorizando ter disciplina em fazer para acontecer? Aí você coloca teus focos, né? Exatamente. Porque quando você quer dar conta de tudo, você vai acabar lá no final frustrado, vai acabar revoltado, porque você vai se taxar como um fracassado. Exatamente. Eu muitas vezes me cobrei por muitas coisas, por empresa, por família, por filho, por não ir para academia. E aí eu ficava me cobrando, e eu, ao invés de ver o potencial que eu tinha para crescer e para desenvolver, eu só me diminuía.
Eu só ia colocando aqueles sonhos lá dentro do coração. Eu sempre fui apaixonada por comunicação. Eu sempre fui aquela que, quando estudava, era a primeira a apresentar o trabalho. Todo mundo queria fazer parte do meu grupo, porque eu, né, ia lá na frente apresentar. E eu fui guardando aquilo. E no ano passado, quando eu decidi que eu não seria mais empreendedora da minha empresa, que eu viraria empresário, era por um motivo. E era esse motivo de trabalhar fazendo hoje o que eu faço, que eu estou fazendo, além de eu continuar fazendo muita coisa para minha empresa com muito carinho. Mas eu queria trazer essas histórias, eu queria conhecer pessoas com histórias incríveis. E para que isso acontecesse, eu precisava mudar radicalmente. Eu sempre fui disciplinada, só que chegou um momento que a disciplina estava me sufocando. E foi aí que eu comecei a fazer a limpa. Sabe quando você pega lá 10 tópicos e fala 5 eu não quero mais? Foi o que eu fiz. Eu não quero. No meio do caminho, aconteceram algumas coisas para que eu desistisse e ficasse no zero. Eu falei, não. Há 1 ano atrás, eu coloquei na minha cabeça que eu ia correr atrás desse sonho, e eu vou achar outras estratégias, vou nomear os top 5 de novo aqui e vou firme. E assim eu tenho feito. Não é fácil. Academia eu coloquei como prioridade na disciplina, senão o corpinho não aguenta de tanta dor. E coloquei algumas metas, até de estudo, tempo, né, para estudar, tempo para gravar, tempo para buscar network, tempo para estar com pessoas de qualidade, que isso fazia muito tempo que eu não fazia. Sabe aquela coisa que você vai se diminuindo, te convidam para ir no lugar, não vou, acho que no meu perfil não vai se encaixar. Eu sou a tia da comida, que fica lá atrás na cozinha fazendo. Eu cansei de me nomear dessa maneira. Eu sou a Lu do pão, a Lu do brigadeiro, e eu sabia que a minha comida era boa, mas eu achava que eu tinha que ficar lá dentro da cozinha fazendo escondida, ninguém precisava me ver. E eu fui me diminuindo. E aí, quando eu vou num evento como o teu, que eu fui tão bem recebida, e eu fiz exatamente a cozinha, eu fiz aquele papel. Gente, quando você me chamou para honrar, para me dar aquele microfone, eu me senti assim, se eu falasse para você assim, eu faria 10 vezes de novo sem precisar me pagar nada, porque aquilo ali foi assim, algo que mexeu muito comigo. E ali eu recarreguei as minhas forças. Ai, não pode chorar. Eu recarreguei as minhas forças porque exatamente naquela semana tinha acontecido uma coisa bem complicada para mim, para desistir. E ali eu falei, não, eu não vou desistir, esse é o caminho. Existem ainda, tem lugar para mim nesse negócio, sabe? Então foi ali que eu me conectei com a Paula. Eu sei que daria pra gente conversar aqui 10 horas seguidas, mas a gente tem que deixar para outro dia também um pouco. E eu queria muito dividir isso com você, que ali, na verdade, foi uma indicação da Gi, que é uma estrela de luz aí na vida de muita gente, na minha vida. Mas quando ela me indicou, e você, né, me deu essa oportunidade, ali foi algo bem, um divisor de águas, sabe? Eu comentei com o pessoal da agência, com o Thiago, eu tinha comentado exatamente essa situação, mas eu me senti muito bem. E ali eu falei, não. Eu tô no caminho certo, esse é o caminho. Porque eu não saí de lá como a tia do cafezinho. Você entendeu? Você eternizou um momento de virada de chave na vida de muitas mulheres com o seu café. Não foi um cafezinho. O seu café simbolizou aquele dia, a virada de chave na vida de muitas mulheres. Tinham mulheres ali que estavam em depressão profunda. Foram pro evento, sabe? Assim, tipo, minha nossa, o que eu tô fazendo aqui? E da hora que elas chegaram e foram recepcionadas com um café que elas nem imaginavam, e o dia inteiro, todo o seu cuidado, o seu servir, a sua atenção nos detalhes, aqueles bolos maravilhosos, aquela água refrescante, cada detalhe, cada carinho, aquilo eternizou o momento que elas estavam vivendo. Então, quando elas lembram daquele evento, elas lembram do sabor daquela água, elas lembram do carinho da Lu com aquele café. Muito obrigada, Lu. Imagina. Muito obrigada. Eu não pude me conter porque até quando vocês estiverem assistindo esse episódio, todas as mulheres que estavam lá nesse dia,
Pode ter certeza que todo aquele amor, todo aquele carinho que eu estava fazendo ali, era algo que era o meu refúgio. Era o refúgio que eu estava naquele momento. E em nenhum momento, isso é muito importante, em nenhum momento da nossa vida, nós podemos deixar as coisas ruins nos abaterem. E era algo tão sério que tinha acontecido, tão triste, que eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Se fosse parar para analisar, eu estaria em casa chorando. Mas eu falei, não, eu vou fazer o melhor que eu posso, como eu sempre falo isso. E ali foi realmente um divisor de águas. E foi algo assim que, por mim, eu estaria lá até hoje. Muito obrigado, Lu. Por um dia ruim não ter atrapalhado de você ter feito um dia tão formidável para a vida de tantas mulheres. Amém. Muito amém. obrigada. Eu que agradeço. É com muita gratidão que nós vamos ter que encerrar. Eu vou pedir para a Paula fazer uma frase para a gente fazer um fechamento bem legal. Hoje eu não consegui, né, conter as lágrimas aqui, mas eu quero dizer para vocês que continue sendo luz na vida das pessoas, continue se conectando com pessoas como eu me conectei com a Paula, que é uma pessoa incrível, não pelo fato de eu ter feito um trabalho para ela, mas como ela conduziu todo aquele movimento, como ela, no final, fez comigo. É o que você que está nos assistindo agora pode fazer com alguém dentro da sua casa. Honre a vida daquelas pessoas que estão ao seu lado. Seja qual for a área que você atue, lembre-se, o amor transforma vidas e você não sabe o que a pessoa que está sentada do seu lado pode estar passando. Encerra para nós com uma frase, com algo que você queira dizer. E a gente vai terminar com essa frase hoje. Poxa vida. Então, pegando o gancho aí, né, de julgamento e de ajuda e tudo mais, não olhe o outro com os seus olhos. Olhe o outro com o olho do outro. Quer dizer, com toda a bagagem, com toda a história que o outro tem, não você. E assim você pode proporcionar para ele um momento diferente, né? Então, para que as pessoas tenham resultados diferentes, elas precisam de ações diferentes. Então, seja esse olho, né? Seja esse olhar na vida do outro. Ajude essa pessoa a ter uma ação diferente, para ter resultados. Isso vai impactar a vida dela, mas vai impactar a sua muito mais. Tenho certeza. Gratidão. Muito obrigada por tudo e até a próxima. Pessoal, até a próxima. Beijo.